Se tem uma coisa que muda a sua vida, é você compreender que você sempre tem escolha. E eu vou te explicar por quê, através de um atendimento que eu fiz alguns anos atrás, e de todos, esse foi um dos atendimentos que mais me marcou. Eu atendia 2 irmãs. As 2, então, criadas pela mesma família, vinham para trabalhar, questões internas diferentes. Até que teve um dia que eu resolvi fazer uma mesma pergunta para as 2. A pergunta era: o que fez você se tornar quem você é hoje? E eu ouvi a mesma resposta das 2. Meu pai. A primeira me disse assim: Amanda, meu pai fez eu me tornar quem eu sou hoje. Eu passei por uma infância muito difícil com ele. Quando ele bebia, ele ficava agressivo, batia em mim, na minha mãe e na minha irmã. Isso me deixou com tanta raiva que eu comecei a também descontar na bebida. Então, se hoje eu tenho esse vício, é por culpa do meu pai. E a outra irmã me disse assim: Amanda, eu sou quem eu sou hoje por causa do meu pai. Porque eu tive uma infância tão difícil que quando ele bebia, ele batia em mim, na minha mãe e na minha irmã, que eu jurei pra mim mesma que eu nunca ia cultivar o mesmo vício. Eu aprendi com um exemplo negativo dele, e não é isso que eu quero pra mim. Sim, a minha infância foi difícil, mas não é por isso que eu vou estragar a minha vida no presente. Vocês estão entendendo? E claro, sem qualquer julgamento. Cada um faz escolhas diferentes conforme a consciência que tem. As 2 fizeram um trabalho interno comigo e hoje a primeira irmã conseguiu se libertar do vício e está vivendo uma vida bem melhor e bem mais leve. Mas para fazer isso, o que essa primeira irmã precisou entender? Que ela sempre tinha uma escolha. Sim, a infância dela foi difícil até aqui. Sim, foi muito difícil viver tudo aquilo com o pai. Porém, isso é o que fizeram com ela. Mas, a partir daquilo que te fizeram, o que você vai fazer? Porque essa é a escolha que você tem. Você pode escolher que toda essa dor te torne um monstro, que então é o momento que você começa a cair nos mesmos vícios, começa a desenvolver os mesmos problemas e só dá uma continuidade a essa vida que você não merece. Ou então você pega toda essa dor e busca amparo profissional se você precisar, busca autoconhecimento para que ela te torne um mestre, para que ela sirva como um aprendizado, mas que acima de tudo você entenda, você não é o que os outros fizeram com você, você é o que você escolhe ser a cada dia. Bullying não te define, críticas não te definem, nem julgamentos. Nada externo pode definir você. E sim, as pessoas sempre vão ter uma opinião. Por vezes você vai ouvir coisas difíceis, mas o único que vai decidir o quanto isso te afeta ou não é você. Então se lembre, tenta voltar um pouquinho agora. Pensa um pouco nas situações difíceis que você já passou, situações que não foram boas você viver, que foram desagradáveis, mas agora pensa assim: o que você fez com essas situações? Hoje, você continua mantendo essas situações na tua vida? Continua repetindo o mesmo ciclo? Ou você conseguiu mudar isso? Conseguiu te tornar alguém diferente? E quando eu digo para vocês que momentos difíceis não vêm para ficar, eles são apenas a transição para uma vida muito melhor e muito mais leve, não é porque eu ouvi isso em algum lugar, é porque eu passei por isso, é porque essa é a minha história. Alguns anos atrás eu já passei pela timidez, pela ansiedade e pela síndrome do pânico, e foram momentos muito difíceis. Porém, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse buscado o meu caminho de cura interior, começado a me autoconhecer, a perceber o que estava faltando em mim mesma para que eu pudesse sair desse lugar, eu nunca teria a vida leve, a vida com merecimento que eu tenho hoje. Por que eu digo isso? Quando eu comecei a me ver com todas essas situações difíceis, eu comecei a buscar quem eu era. Então é o momento onde você entende que toda situação interna, tudo que se apresenta a você, ou seja, tudo que é difícil ou desagradável, está te mostrando uma falta, um vazio, ou seja, algo está faltando em você mesmo. Agora cabe a você buscar o preenchimento. E quando você faz isso, você sai desse lugar que você estava e você te torna quem você realmente é, quem você merece se tornar. Ali no meu caso, quais foram os preenchimentos que eu percebi graças a essas situações difíceis?
que faltava autoconfiança em mim e eu a desenvolvi. Que faltava merecimento e eu o desenvolvi. Que faltava empoderamento, faltava eu impor limites saudáveis, começar a dizer não quando fosse necessário, começar a me autorrespeitar mais, porque muitas vezes eu só via os outros, não via a mim, não via minhas necessidades, não via o que realmente me fazia bem. Então, graças a todas essas situações difíceis que todos nós temos em algum momento, se você entender que elas não vêm para te tornar um monstro, elas são transições. Se assim você decidir, tudo bem, saiba que você vai continuar com elas por toda a sua vida. Essas situações vêm para te tornar um mestre, elas são transitórias. Então, se hoje você está passando por uma situação difícil, ou se você já passou, mas ela ainda não tomou um lugar, então lembra, essa é a oportunidade que você tem de retirar dali um aprendizado, de perceber o que falta no teu ser, o que está faltando aí dentro, para que dessa forma você comece a curar-se, comece a preencher-se e assim, para que você possa viver uma vida muito melhor e uma vida muito mais leve. As suas escolhas definem a sua vida. Todos nós passamos por situações difíceis, mas a escolha é: você vai fazer com que essa situação difícil permaneça, encontrando culpados pela sua dor, ou por vezes culpando a ti mesmo, ou você vai entender que essa situação difícil é somente uma transição, que vem cutucar você e dizer assim: ei, olha o que está faltando aí dentro, olha o que você pode desenvolver agora, para que só assim, desenvolvendo isso, você viva a vida que você merece. Você sempre tem escolha. Nunca te esquece disso. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, então se inscreve aqui no canal para que você receba os outros vídeos que eu vou postando semanalmente. E se você quiser ajudar outras pessoas com esse entendimento, então compartilha e manda para um amigo, para uma amiga que você sente que precisa ouvir isso. Gratidão por estar aqui.